O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Atenção Brasil e atenção planeta Terra! O ministro Gilmar Mendes está em turnê mundial. Não é a turnê de despedida do Kiss, nem a do Paul McCartney. É a turnê da antipatia. O homem que conseguiu unir direita, esquerda e centro em uma só opinião. A de que ele é insuportável, agora está expandindo os horizontes. Depois de ser execrado no Brasil, Gilmar resolveu abrir franquia da sua rejeição. E o primeiro país a receber a filial da antipatia foi Portugal. Sim, meus amigos, o caos é global. O Gilmar virou o artista do desastre que sai em turnê mundial, sobe no palco, pega o microfone, mas quando abre a boca, só leva a vaia da plateia. Mas antes de chegar à treta em Lisboa, vamos começar do início, porque toda boa tragédia precisa de contexto, e essa aqui tem até participação especial de Lula, Flávio Dino e Donald Trump. Um crossover que nem o multiverso da loucura do Doutor Estranho ousou tentar. Enquanto Trump e Lula flertam com uma reunião histórica, lá no Planalto o pessoal tenta inventar um plano mirabolante. Um projeto de lei que seria tipo um escudo mágico contra as sanções americanas, e especialmente as da temida Lei Magnitsky. Sabe aquelas punições que o tio Sam aplica quando alguém é acusado de corrupção, lavagem de dinheiro ou violação dos direitos humanos? Pois é, como um certo ministro do STF entrou na lista, a turma resolveu criar uma lei anti-Magnitsky. Parece piada? É piada. Mas é também um retrato de como funciona o Brasil. Enquanto o país pega fogo, o Congresso, o STF e o governo se reúnem para discutir uma lei feita sob medida para proteger togados sancionados. É o famoso "me ajuda a te ajudar". A ideia é impedir que punições estrangeiras sejam aplicadas automaticamente no Brasil. Em tese, soa patriótico. Na prática, soa como: vamos fingir que somos independentes enquanto choramos por papai americano não nos castigar. E claro, quem está por trás da articulação? Nosso herói internacional Gilmar Mendes, aquele que já deveria ganhar o título de cidadão global da vergonha. A proposta inclui criar um conselho dos três poderes e da sociedade civil, ou seja, uma espécie de Assembleia Escolar da República, onde PGR, AGU, ministros, deputados e representantes da sociedade decidem se a sanção americana vale ou não no Brasil. Quer dizer, a lei americana pune o sujeito. O tio Sam diz: você está fora do nosso sistema financeiro. E o Brasil responde: peraí, deixa eu reunir o pessoal aqui para votar se a gente aceita ou não. É o cúmulo da ingenuidade, ou melhor, da burrice com carimbo oficial. A ideia até tem inspiração no Canadá e na União Europeia. Sim, lugares onde a burocracia é o esporte nacional. Só que não deu certo nem lá. As empresas preferem enfrentar processos nos seus países a perder o acesso ao mercado americano. Afinal, tomar bronca de Bruxelas é uma coisa, perder o dólar é outra. É como escolher entre levar um sermão da sua mãe ou perder casa, carro, cachorro, amigos, emprego, passaporte e ir morar na rua tomando corote. Todo mundo sabe qual é a pior punição, né? Mesmo os técnicos do governo admitem, a lei é inócua, porque no final os Estados Unidos fazem o que quiserem. Se uma empresa tentar burlar as sanções, eles simplesmente bloqueiam o acesso dela ao mercado americano. Fim de papo. Mas o timing da maluquice é ainda pior. Imagina enviar essa lei para o Congresso justo agora, quando o Lula tenta marcar um encontro com o Laranjão. Seria como dar um tapa na cara do sujeito antes do jantar na casa dele. Governo põe lei anti-Magnitsky em banho-maria, em meio a negociações entre Lula e Trump. Um ministro admitiu: só o rumor da reunião entre Lula e Trump já fez o projeto parar. Claro, ninguém quer chegar pro Laranjão com um decreto anti-Magnitsky debaixo do braço. Até o gnomo de 9 dedos percebeu que isso seria o equivalente diplomático de usar a camiseta do Corinthians num churrasco na sede do Palmeiras.
Mas o mais engraçado é que ainda tem gente achando que Lula vai negociar com Trump para revogar as sanções contra o Xandão. Negociar, veja bem, como se o Trump fosse sentar para ouvir o choro do PT e dizer: Ah, tá bom, vocês venceram. Vou tirar o Xandão da lista. não. Se esse encontro acontecer, vai ser humilhação pública em 4K, com legenda automática, porque o Trump exigiu que o encontro seja presencial e transmitido. Quer dizer, a vergonha será global. Embora o governo brasileiro prefira uma conversa por telefone para não expor tanto Luiz Inácio Lula da Silva, a gestão americana sinalizou que gostaria de uma reunião presencial. Mas há uma avaliação no governo brasileiro de que não cabe a Lula ou a Trump tentar causar um constrangimento nessa conversa. Lula vai suar frio e o Gilmar vai assistir da plateia, torcendo para ninguém lembrar que ele também está na linha de tiro das sanções. O texto da tal lei é tão ruim que nem nasceu e já está sendo abortado. E quem mais perde com isso? Gilmar Mendes, porque ele era o grande articulador dessa burrice inútil. O cérebro da operação, se é que dá para usar a palavra cérebro e a palavra Gilmar na mesma frase. E olha que essa nem foi a pior humilhação dele na semana. Prepare-se, porque agora a viagem dele para o exterior entrou no modo turismo da vergonha. Durante o segundo Fórum para o Futuro da Tributação, em Lisboa, o nosso decano resolveu abrir a boca. E, como sempre, quando ele fala, o constrangimento vem de brinde. Gilmar criticou os serviços de imigração de Portugal, chamando o sistema de desorganizado e caótico. Sim, um brasileiro, membro do STF, foi para Portugal reclamar da bagunça de outro país. É o mesmo que o Coringa ir na Batcaverna dar conselhos de decoração e Feng Shui. Disse que o sistema português precisa de reparação imediata, que há insegurança jurídica e que Portugal precisa resolver seus atrasos e falhas recorrentes. Parece piada pronta. O homem que transformou o Brasil num sinônimo de impunidade e manicômio jurídico foi dar aula de eficiência e segurança jurídica. A resposta não demorou. O deputado português Pedro Frazão, do partido Chega, desceu a lenha. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que ao longo dos anos tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Mas acha mesmo que é desse sistema como o vosso que vem alguma lição de moral para Portugal? Não vem, não. Portugal tem, de facto, alguns problemas nos serviços de imigração, sim. Sabe porquê? Porque sucessivos governos de esquerda e socialistas como o vosso abriram as portas à entrada descontrolada de estrangeiros sem garantirem os meios de organização necessários. Mas daí a vir um juiz brasileiro fazer discursos inflamados contra o nosso país, isso é uma grande diferença e é uma ofensa gratuita. O Chega já disse várias vezes, o caos nasce da política criminosa de fronteiras abertas e não dos funcionários portugueses que são deixados sem recursos e sem condições. Nós não aceitaremos que um estrangeiro como o senhor venha denegrir a nossa soberania nacional com esses discursos arrogantes. Portugal não precisa de sermões do Brasil, precisa de ordem, de lei e de respeito pelo povo português. Caótico é o Brasil. Tem como refutar? O Frazão só errou em uma coisa em sua fala. Nem juiz o Gilmar é apenas um advogado colocado em um cargo de juiz por uma legislação frouxa demais, que aceita praticamente qualquer um para a Suprema Corte. De resto, a fala do deputado foi perfeita. Portugal não precisa de sermões vindos de um sistema judicial que libertou corruptos e destruiu a confiança na justiça. Que cada país cuide dos seus próprios demônios.
justamente isso. O Brasil virou caótico por causa de figuras como Gilmar Mendes. O homem que solta corrupto em tempo recorde, destrói a credibilidade da justiça e ainda posa de sábio internacional. Que lapada do português, hein? O que um narco-estado como o Brasil, com um quadrilheiro sentado na cadeira da presidência, com uma Suprema Corte muito suspeita e beijando os pés desse presidente, tem a ensinar a qualquer país de primeiro mundo? E se eles tiverem juízo, vão começar a repensar o visto do ministro. Porque, veja bem, ele já está acumulando rejeições em 3 continentes. Nos Estados Unidos perdeu o visto, no Brasil perdeu o respeito e em Portugal perdeu a compostura. O problema é que o Gilmar parece achar que o mundo é igual ao Brasil. Aqui ele manda, desmanda e dá carteirada. Mas lá fora, o sapo saiu de sua lagoa poluída no Bananil e não reconhece a água limpa. Ele tenta aplicar o mesmo autoritarismo, os mesmos discursos prontos e acaba virando piada. No fim das contas, o Gilmar conseguiu o que ninguém mais havia feito: exportar a antipatia brasileira. Antes, os portugueses riam dos brasileiros por causa do samba, do jeitinho e da caipirinha. Agora tem um novo motivo: o Gilmar Mendes. Ah, se não botarem um freio nesse pessoal, eles vão acabar achando que são vilões da Marvel em plano de dominação global, só que sem carisma, sem inteligência e sem trilha sonora épica. Eles já mandam e desmandam aqui, agora querem colonizar o resto do mundo com a mesma arrogância exportadora de banana e impunidade. Mas calma, querer não é poder. Um deles tentou bancar o xerife internacional, mandando intimação para os Estados Unidos, e o que ganhou? Um carimbo de persona non grata no passaporte e um combo Lei Magnitsky mais cancelamento de visto. Parabéns, virou turista proibido. Agora o outro, não satisfeito em passar vergonha nacional, resolveu dar palpite em política de imigração lá em Portugal, dizendo até em quem o povo de lá devia votar. Porque é isso, né? Já não basta cagar regra em casa, tem que tentar regular a privada alheia também. Esses caras querem mesmo é exportar a própria burrice, tipo commodity intelectual. O problema é que o mercado internacional já está saturado de gente arrogante. O Brasil ficou pequeno para tanto ego inflado e, como essa empáfia não paga imposto de exportação, eles decidiram mandar o excedente para o exterior. Afinal, quando o estoque de vergonha já não cabe no depósito nacional, o jeito é tentar despejar no resto do planeta. Aliás, acho melhor para o Gilmar não arranjar encrenca em Portugal. Tem muita coisa pessoal do ministro em jogo nesse país. Só acho. Portugal vai investigar negócios de Gilmar Mendes no país. O seu fórum já está a ganhar uma dimensão tal que até o André Ventura, presidente do partido que chega aqui em Portugal, quer perceber, quer fazer uma investigação à influência de Gilmar Mendes em Portugal. Quem será o próximo país a detestar Gilmar Mendes? Façam suas apostas. O mundo é grande, mas o ego dele é maior. No fim das contas, Gilmar Mendes tentou repetir a façanha do Def Leppard, sair do país de origem, onde é vaiado, e tentar a sorte em outro palco, onde talvez encontrasse um público mais generoso. Mas, diferente da banda, que conquistou a América com guitarras e refrões pegajosos, o ministro não tinha nem carisma, nem hits, nem um Pour Some Sugar on Me para salvar o show. Em Portugal, ele descobriu que não adianta mudar de país se o repertório continua o mesmo. Porque quando o público percebe que é playback de arrogância e solo de impunidade, a reação é sempre a mesma: vaias, garrafadas e cortina fechando antes do bis. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.